Olá, amigos da Casa Fraterna Chico Xavier. Muito bom estar aqui com vocês para falar a respeito da nossa doutrina, essa doutrina que nos ampara, essa doutrina que nos ilumina, nos esclarece, nos estimula a caminhada, nos estimula a vida. Meu nome é Cláudia Correia e hoje a gente vai tratar do tema O Excesso e Você. O excesso e você, ele é um tema que foi extraído, de uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e se encontra na obra O Espírito de Verdade, que é uma obra de mensagens de espíritos diversos, e que foram psicografadas pelo Chico Xavier, que dá o nome a essa casa de luz, da qual nós estamos contribuindo hoje, com os nossos estudos, e também o Valdo Vieira, o Valdo Vieira também, que era parceiro do Chico nesta época. Então, eu peço licença para iniciar lendo a mensagem. O excesso e você. Amigo, espiritismo é a caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objetivo conservado sem aplicação, no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados do seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes ou amigos, ora na pátria espiritual, enviando os que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso da vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva, divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Linda essa mensagem. Linda, linda e muito reflexiva, porque ela traz pontos muito interessantes a serem explorados. Mas eu vou iniciar, irmãos, pelo início. Logo no cabeçalho da página, na mensagem, a obra afirma que essa mensagem ela foi inspirada numa passagem do Evangelho, que é o capítulo 13 do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da caridade. E aí a gente vai ler que o Espírito Protetor, ele traz aí uma passagem muito interessante e muito reflexiva a respeito da caridade. Nós entendemos, enquanto espíritas que somos, que a caridade ela é fundamental para a nossa doutrina. Tanto que Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, porque, na verdade, Kardec aponta a caridade como um exercício do amor.
O exercício da gente sair das nossas questões mais íntimas para olhar para o nosso próximo, para olhar para o outro. E isso daí vai atuando em nós, primeiro buscando aniquilar aquilo que nos prende ainda na inferioridade, que são sentimentos como o egoísmo, são sentimentos como a vaidade, o orgulho. O exercício da caridade faz a gente olhar o nosso próximo como próximo, o irmão como um irmão. A gente pode se colocar no lugar daquele que está vivenciando um sofrimento e uma dor. Mas aquilo que o Espírito protetor fala aqui no Evangelho, ele tem uma mensagem belíssima, né, que eu falo para todo mundo ir lá ver, ler, porque é uma mensagem muito edificante também. Mas teve uma passagem que eu gostaria de trazer, antes da gente analisar a mensagem em si. Que o Espírito Protetor, ele afirma que a caridade, ela precisa ser exercida por todo semelhante. Aí se você falar, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho como dar caridade, eu não tenho muito o que dar, eu sou uma pessoa muito simples, não tenho muitos recursos, então fica difícil para eu ajudar o próximo. Mas o Espírito Protetor afirma que existem 3 formas de você exercer a caridade aqui na Terra. Ele fala que a gente pode exercer a caridade através dos pensamentos, através das palavras e através das ações. Aí a gente pode parar, né? Pensamentos, palavras e ações. E você pode perguntar, meu Deus, como é que eu posso exercer a caridade ao meu próximo através do meu pensamento? E é muito simples. Na verdade, o Espírito Protetor está falando a respeito da prece. A prece sincera, a prece honesta, a prece em conexão com o alto. Quando a gente sai de nós mesmos, das nossas questões, dos nossos dramas íntimos, ou mesmo dos dramas íntimos de quem nos é muito próximo, de um familiar muito ligado, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Mas aí a gente, de repente, vai fazer a prece pelo próximo, pelo outro. Quando a gente ora por aqueles que necessitam. Aqueles que passam fome, aqueles que passam dificuldades aí com relação a doenças, né? A questões de saúde, a pessoas que vivem dramas mesmo, dramas familiares ou dramas mesmo comuns à vida de todos, né? Que tem problemas. Então a gente exercer essa caridade. Exercer a caridade através da prece, da oração, quando a gente eleva o nosso pensamento, e busca, né? Deus busca a vida espiritual em favor do nosso próximo. E isso daí é um super exercício de caridade, é um super exercício de desenvolvimento do amor. E só o amor, meus amigos, pode realmente nos tirar da condição de espíritos, né, encarnados no planeta de provas e expiações. Só o amor realmente pode atuar dentro do nosso íntimo para transformar os nossos sentimentos inferiores e fazer com que brilhe a nossa luz diante dos homens, como falou Jesus Cristo. Então, é a prece que nos educa enquanto filhos de Deus. É a prece que faz com que a gente se conecte com a nossa verdadeira casa, que é a vida espiritual. É a prece, é a caridade através do pensamento. Ela é feita através da prece. O Espírito Protetor também fala que nós podemos fazer a caridade também através das palavras. Sim, as palavras. Jesus Cristo afirmou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que está cheio o teu coração? O que anda pronunciando? Como você tem usado as suas palavras? Porque a palavra, ela tem essa capacidade de auxiliar, de levantar, de edificar, de encorajar aquele irmão que está passando por um drama complicado, um drama difícil. A palavra, ela tem a capacidade de auxiliar, de amparar, de iluminar, de consolar. E a palavra também tem a capacidade de trazer esses ensinamentos maravilhosos, que são esses ensinamentos da doutrina, que tanto nos sustentam, que fazem com que a gente passe, às vezes, por momentos difíceis e complexos, mas passem de forma mais corajosa, porque a gente entende que a gente não é daqui,
A gente entende que a verdadeira pátria espiritual é a vida espiritual, é a nossa verdadeira pátria. E a gente vai desenvolvendo a nossa consciência de imortalidade, a nossa consciência de que a vida na Terra é um projeto de educação para o espírito reencarnante. E com esse olhar lúcido, a gente pode ajudar muita gente, porque esse irmão que está vivendo uma dor, esse irmão que está vivendo sofrimento, esse irmão que está vivendo um drama que às vezes é desesperador, vem o Espiritismo e consegue, né, através da nossa palavra, do nosso ensinamento, do nosso aconselhamento baseado no Evangelho do Cristo, que foi o mestre dos mestres, o grande médico das almas, seja que sofrimento, que dor que o irmão esteja passando, possamos trazer a palavra do Cristo, reproduzi-la para que possa fazer algum efeito útil na sua vida. Então a caridade, irmãos, pode ser feita através das palavras. Reparem, estamos aqui falando de palavras, porque o dia o mestre de amor pronunciou palavras. E essa palavra viva, essa palavra iluminada, transformou as nossas vidas, transformou o mundo, né? Depois do Cristo, a CDC, antes de Cristo, depois do Cristo. Então, tudo se deu através da palavra pronunciada, a palavra do Cristo. Então, a gente pode fazer a caridade através da palavra, compreendendo a força e a importância que tem a palavra e o quanto a gente pode auxiliar os nossos irmãos, vivendo seus dramas, suas dificuldades, suas dores. É a palavra que consola, a palavra que esclarece, a palavra que ensina. Então a gente tem que utilizar o verbo, né? O dom da palavra, para edificar o nosso próximo e espalhar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. E por último, o Espírito Protetor fala que a gente também pode fazer através das ações. Essa prática, né, já é mais comum, né, a gente fazer a caridade através das ações. Nós que somos espíritas, a gente tem diversos programas dentro das nossas casas, né? A Obra do Berço, tem a sopa. Então, existem vários programas, o próprio trabalho mediúnico que a gente faz, né? A gente está auxiliando aqueles irmãos da vida espiritual, trazendo consolo, amparo, esclarecimento. Enfim, toda a nossa obra espírita, ela é baseada na caridade. Até o esclarecimento, né, é a caridade, tudo é caridade, né? Mas quando a gente trabalha com as coisas, né, de doação, de dar aquilo que nós temos, né, dar aquilo que não nos serve mais, dar o dinheiro que nos sobrou, dar a sopa, dar tudo que a gente dá dentro ali, né, do trabalho espírita, Kardec afirma que isso aí realmente só vai realmente repercutir retorno para nós mesmos quando a gente coloca o nosso coração. Quando a gente coloca o nosso coração. Quando a gente está ali dentro desse trabalho de caridade. Porque não adianta eu ir para a obra da sopa e ficar atrás do balcão esperando a hora acabar para eu ir para minha casa para eu resolver minhas coisas. E achar que, já dei minha sopa, tudo bem, consciência tranquila, né? E não! Ali é momento de aprendizado. Ali é momento de crescimento. Ali é momento que tem que ser aproveitado. Então, essa sopa tem que ser dada junto com a palavra, e junto com o pensamento, e junto com o sentimento. Essa sopa tem que ser dada com o teu coração, com tudo que você tem. E como é que você vai dar essa sopa? É dar essa sopa como você está, irmão. Qual é o seu drama? O que aconteceu na sua vida? Por que você vive essa situação? Você não pensa em retornar para sua casa se você é um morador de rua? Você não pensa em se reerguer? Se você tem um vício, você não pensa em se tratar? Então aí a gente está colocando o coração. A gente está dentro dessa caridade que a gente faz. Né? A gente está dentro dessa caridade. Por isso que Kardec fala que a verdadeira caridade tem que ser feita com o coração. Porque a caridade é exercício para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Porque tudo está ligado. Tudo está ligado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso aí é único. É como se fosse amar a Deus sobre tudo que existe. Amar a Deus, né, sobre tudo que existe, porque tudo é criação divina.
Obrigada, Deus, por eu ter sido criado. Obrigada, Deus, por ter esse mundo maravilhoso que eu encarno aqui para poder desenvolver as minhas capacidades intelecto-morais, porque a felicidade me aguarda lá. Porque Deus me criou para ser feliz. Está lá a minha felicidade. Eu estou aqui só na caminhada para chegar lá. Né? Então, obrigada, Deus, que está em todas as coisas, em tudo que existe, causa primeira de tudo que existe. Obrigada, Deus. Então, eu amo Deus em tudo que está ao meu redor. Eu amo Deus quando eu aprecio a natureza. Eu amo Deus quando eu olho para algo que acontece ao meu redor. Então, isso aí é amar a Deus. Amar o meu próximo é amar a Deus que está no meu próximo. Amar o meu próximo e amar a Deus que está, porque ele foi criado simples e ignorante que nem eu. Ele está também passando por um processo de evolução como eu estou. Ele está vivenciando os seus dramas que são diferentes dos meus, graças a Deus. Porque é vivenciando os nossos dramas que nós vamos nos construindo enquanto seres, indivíduos. Então isso é amar o meu próximo, é olhar o meu próximo com amorosidade, com carinho. Como eu devo olhar também como a minha caminhada com amor e carinho, porque amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo, Deus que está no meu próximo, e amar a Deus que está em mim. É ir buscar nessa caminhada para dentro que a gente faz, nesse processo de evolução, esse Deus interior, aquilo que eu tenho de melhor. Como Jesus falou, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, que brilhe vossa luz diante dos homens. Então a nossa caminhada interna é caminhar para dentro, para a gente despertar aquilo que nós temos de mais e melhor, que já está conosco. Então a gente está aí nesse caminho de autodescobrimento, vivenciando experiências externas para descobrir o que temos dentro de nós. Então, a caridade é o caminho apontado por Kardec para a gente poder fazer esse processo de forma mais segura, porque quando a gente atua na caridade, a gente está aí, se libertando daquilo que é a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo, né? O egoísmo e a vaidade, o egoísmo e o orgulho, né, que são esses sentimentos assim inferiores que ainda nos colocam aqui, nos impõem esse planeta de provas e expiações e tantas dores e provas, né, em função desses sentimentos que ainda carregamos em nós. Então, quando a gente pratica a caridade, a gente automaticamente está trabalhando esses sentimentos, eles estão sendo, de forma gradativamente, eles estão sendo aniquilados, né? Que é esse processo de evolução, é despertar aquilo que temos de bom e fazer com que aquilo que nós temos ainda de inferior, de menor, fique aí em segundo plano. É bonito, né, quando a gente pensa nisso tudo. E vamos agora à mensagem em si. André Luiz fala: amigo, espiritismo é a caridade em movimento. Então ele fala que o espiritismo é caridade, é atuar na caridade. E na caridade no sentido mais amplo, né? Mais amplo, não é aquela caridade, é a caridade no sentido mais amplo. Então ele fala que não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. Eu tenho a impressão nesse momento aqui que quando André Luiz faz esse comentário, amigo, espiritismo é caridade em movimento. E depois ele fala que a verdadeira morte começa na estagnação. Eu tenho um sentimento que André Luiz, na verdade, está falando a respeito de um fluxo. É um fluxo de energia que existe até nas questões materiais, nas coisas, entendeu? Que a gente não deve estagnar esse fluxo. Nós não devemos estagnar esse fluxo, como se fosse uma corrente. Sabe a corrente do bem? Né? Eu desejo bem, aí a pessoa me deseja o bem, e essa corrente, ela é edificante, ela vai transformando, né, tudo ao nosso redor, porque isso aí é Deus, né? É Deus através dessa movimentação, dessa energia, desse fluxo energético. Mas quando a gente... Deixa eu passar o caminho. Mas quando a gente realmente estagna esse fluxo,
quando as coisas não giram, né? Quando as coisas materiais ficam ali entulhadas nas nossas casas e a gente se apega àquilo ali, isso daí é complicado. Porque aí a gente está impedindo com que esse fluxo se desenvolva. E isso é ruim para nós. É ruim para nós. Porque André Luiz aqui fala a respeito, não só a respeito da caridade. Também tem um outro ponto aqui que ele vai tocar, que é muito importante, que é o apego. O apego às coisas materiais. O apego às coisinhas, o apego a coisas que não nos servem. O apego que faz estagnar a energia na nossa casa. E quando a gente vai pensar no apego, a gente vai entender que é mais complicado do que a gente imagina. O apego é um sentimento muito ruim, que a gente às vezes não consegue medir o quanto ele pode prejudicar a nossa caminhada e a nossa trajetória. Tem pessoas que são apegadas às coisas materiais, porque o apego é a base da doutrina, né? Que é a grande, aquela que o Espiritismo vem combater, que é o materialismo, né? O materialismo, ele acredita que tudo o universo é apenas matéria. Tudo existe pela matéria, só a matéria. Então, tudo que é material, né? A gente faz o quê? A gente vai desconsiderar todas as questões morais, né? O que vale é a gente ter, obter, sabe? A gente fica só na questão das posses e não consegue entender que a vida é muito mais do que